Tiago, capítulo 3, o título está: Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Provavelmente, meus irmãos, antes de eu começar a ler o texto, deixa eu falar aqui com vocês. Você já ouviu, já viu, ou você até mesmo já presenciou situações em que você ou alguém foi levantado, consolado, animado, curado, avivado e até mesmo trazido de volta para os caminhos do Senhor por meio de uma palavra abençoada, por meio de uma palavra amiga, por meio de uma palavra de consolo, de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra ungida, uma palavra de amor, de carinho. Com certeza você tem algum exemplo, ou na sua vida, ou em alguém muito próximo. Talvez você já foi usado por Deus para conversar com alguém, para aconselhar alguém, e essas palavras foram como um bálsamo de Deus, como um refrigério, como um renovo. Aquela pessoa falou: olha, era disso que eu estava precisando. As suas palavras me trouxeram paz, eu dormi a noite bem, a minha vida mudou, tudo foi diferente. Desde que eu vi aquela pregação, eu entendi que Jesus era o meu Senhor. Com certeza, se eu fosse parar aqui para perguntar, todo mundo aqui poderia dizer: olha, pastor, eu já fui muito abençoado. Olha, pastor, uma vez eu conversei com um irmão e eu nem entendi o que eu estava falando, mas foi bênção na vida dele. Uma vez eu parei para falar com uma pessoa e descobri que ela estava precisando de uma conversa. Então, queridos, a palavra, a língua, a fala, a conversa, ela tem um poder muito grande. E de novo, se nós fôssemos parar para falar, todo mundo aqui poderia dizer: olha, pastor, eu já fui grandemente abençoado pela fala de um irmão, pela fala de uma irmã. O problema é que não para aí, queridos. Do mesmo jeito que nós temos vários exemplos de pessoas que foram muito abençoadas com a palavra, nós temos também exemplos de pessoas que foram extremamente destruídas, atacadas, igrejas que foram corrompidas, famílias que foram rachadas, comunidades inteiras que foram perturbadas por causa de uma palavra maldita. Então, se de um lado nós temos palavras que abençoam, que exortam, que consola, que edifica, que traz ânimo, que traz vigor, que traz renovo, por outro lado, irmãos, a mesma boca, a mesma língua, às vezes a mesma pessoa também abre a boca para destruir. É um ditado que é verdade: há palavras que ferem mais que espadas, há palavras que machucam mais do que pedradas e não voltam. Então hoje Tiago vai nos fazer refletir e pensar: que efeito as minhas palavras têm feito naqueles que me escutam? Que efeito as minhas palavras têm feito naqueles que estão à minha volta? Eu tenho segurado a minha ira, eu tenho controlado a minha língua tem sido canal de bênção, ou a minha língua tem sido canal de maldição? A minha boca tem sido usada para depreciar, destruir, criar contenda, ou a minha boca tem sido usada para curar, sarar, libertar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor da vida das pessoas? É isso que Tiago vai nos trazer à memória. Já desde o Antigo Testamento, Davi sabia que se tem coisa difícil a fazer é controlar a língua. Aí lá no Salmo 141, versículo 3, Davi diz assim: põe guarda, Senhor. Ele diz: põe um guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Davi sabia, queridos, o quão difícil é segurar a língua. Contudo, Tiago diz: o dever de refreá-la, é dever, é obrigação de um crente controlar e lutar para controlar a sua língua, de modo que ela não seja um meio de destruir, mas um meio de abençoar. Então, com isso em mente, vamos ler o que Tiago tem para a gente nessa noite. Vamos ler primeiro o versículo 1 e 2, diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Vamos parar aqui, depois eu vou seguir. Logo quando você lê o versículo 1 e o versículo 2, você se pergunta o que tem a ver uma coisa com a outra.
Porque no versículo 1, Tiago fala de mestres, que nós não devemos procurar nos tornar mestres apressadamente, porque os mestres receberão maior juízo, ou seja, Deus vai exigir mais daqueles que são mestres e líderes. E do versículo 2, Tiago começa a falar da língua, que muitos tropeçamos em muitas coisas, e que aquele que consegue controlar a sua língua é um varão ou uma varoa, independe, um homem ou uma mulher, perfeito. E você fala, o que tem uma coisa a ver com a outra? No versículo 1, o tema é mestre. No versículo 2, o tema é fala. Parece que Tiago está tratando de um tema no 1 e de um tema no 2 totalmente desconexo, mas a princípio não é. Por quê? Ensino, liderança está tão ligado à fala que é até difícil separá-los. Na grande maioria das vezes você ensina, você lidera, você conduz uma igreja, uma escola, uma família, seja lá o que for, um time de futebol, você conduz por meio da fala. Aquilo que você fala ensina, aquilo que você fala instrui, aquilo que você fala edifica, aquilo que você fala orienta, ou o contrário, aquilo que você fala faz com que as pessoas fiquem mais confusas ainda e fiquem mais perdidas ainda. Então não está desassociado, parece ser algo meio separado, mas não é. Ensinar e falar andam juntos. Mestres precisam saber o que falar, quando falar, como falar, com quem falar, por que falar. E eu falei sobre isso aqui no capítulo 1, quando a gente falou acerca de fale menos, escute mais. Tiago já tinha falado sobre falar lá no capítulo 1, no versículo 19 e no versículo 26, ele diz assim: sabeis estas coisas, meus irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Já falei sobre isso aqui. Tiago já nos disse, olha, fala menos. Quem fala muito se enrola, quem fala muito fala bobagem. Fala menos e escuta mais, porque quem escuta mais é sábio. Quem escuta primeiro e fala depois, responde com sabedoria, não se precipita. Se você procurar na Bíblia, Tiago é o autor que mais dá importância para a fala. Tiago é o autor que mais dá importância para a língua. Tiago é o autor que mais vai tratar do pecado relacionado ao discurso, aquilo que falamos. Então, Tiago está dizendo, olha, cuidado, vocês querem ser mestres? Vai com calma, porque um mestre precisa exatamente saber colocar suas palavras. Na noite de ontem eu fui num culto, né? E depois até comentávamos acerca disso, porque não tem jeito, a gente acaba comentando. E o pregador daquela noite, ele foi muito triste, ele foi muito infeliz em alguns momentos do seu discurso, dando alguns exemplos até antiéticos, que não convém fazê-los em público. E aí você se pergunta, será que esse camarada já leu esse texto? Que os mestres devem tomar cuidado quando vão falar? Que os mestres receberão maior juízo de Deus, Deus vai exigir mais deles, de acordo com aquilo que eles falam? Será que aquela pessoa não preparou o que escreveu? Provavelmente não, porque não tinha nada, ele tinha só a Bíblia em suas mãos. Às vezes as pessoas falam, o pastor que prepara sermão é porque ele não confia no Espírito Santo. Irmãos, o pastor que prepara sermão é um pastor que reconhece que ele é um pecador miserável, que se depender dele, ele não sabe falar nada. Então ele prepara, ele estuda, ele lê, ele escreve, igual eu faço, estou aqui com 6 páginas escritas aqui. E é melhor escrever e ler, lembrar o que eu escrevi, do que falar bobagem. É melhor pensar do que chegar no púlpito e depois ficar envergonhado. Então Tiago diz, olha, não é que você não possa ser mestre, não é que o Evangelho não permita que as pessoas se tornem líderes, tanto que o próprio Jesus disse, olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazeis discípulos de todas as nações, ensinando-os a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus nos ensinou a fazer discípulos. Então se nós fazemos discípulos, somos líderes, e quem faz discípulo é líder, e assim sucessivamente. Então o Novo Testamento incentiva que sejamos líderes, incentiva que dentro da igreja, pessoas com capacidade de mestre, de ensino, de educação, tomem posições e ensinem a igreja. Não é esse o problema. O problema é que muitas pessoas buscam os lugares de liderança, buscam os lugares de destaque,
sem ao menos se preparar, sem ao menos terem sido chamados para isso, sem ao menos pensar e colocar na balança a responsabilidade que é se colocar diante de alguém para falar alguma coisa e falar bobagem. Então o Novo Testamento não proíbe ser mestre, pelo contrário, quando chega em Hebreus, o autor aos Hebreus, ele puxa a orelha da igreja e diz assim: olha, vocês já deveriam ser mestres, e vocês ainda são crianças, vocês já deveriam ser conhecedores da palavra, vocês não conhecem nada, vocês ainda precisam tomar leite. Hebreus capítulo 5, versículo 12, diz assim: pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, já passou tanto tempo que vocês já deviam ser mestres, vocês já deviam conhecer bem a palavra de Deus. Aí ele diz assim: tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. Então Hebreus diz: olha, não é para ficar igual criancinha não. O fato da Bíblia dizer que aquele que lidera, aquele que é mestre, tem que tomar cuidado no que fala, não é aqui uma carta branca para que a gente seja ignorante para sempre, para que a gente seja burro, né? Tem uma frase muito boa, eu gosto do Nicodemos, que diz assim: Jesus veio tirar os nossos pecados e não nossa inteligência, irmãos. Está liberado, pode ler a Bíblia, pode ser inteligente, pode conhecer a palavra de Deus, pode ser inteligente, pode estudar, fazer faculdade, mestrar, para ser doutor. Jesus veio tirar pecado e não inteligência. Jesus não quer crente burro. Crente burro é manipulado, crente burro é induzido, crente burro vira massa de manobra, crente burro que o pastor fala, ainda que seja bobagem, ele balança a cabeça e diz amém. E não é isso que a gente quer dentro da igreja. A gente quer crente que pense, a gente quer crente que pense igual Jesus, pense parecido com Jesus. Aí Hebreus continua e diz assim: vocês têm necessidade que alguém ensine de novo quais são os princípios elementares. Vocês precisam do beabá de novo de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Tiago, o autor aos Hebreus, diz: olha, eu queria dar alimento sólido para vocês, queria dar uma feijoada, queria falar de algo pesado, queria falar de uma teologia boa, queria fazer uma pregação pesada, mas vocês têm que tomar leite, vocês não aprenderam o básico ainda. Então a Bíblia exorta sim aquele crente que fica 20, 30 anos na igreja e não conhece a palavra. Em compensação, a Bíblia também diz: vai com calma. Vai com calma. Se você não está plenamente convicto, se você não está qualificado, se você ainda não entendeu a responsabilidade e a consequência de ser um líder, segura, aguarde, peça a Deus sabedoria, peça a Deus unção, peça a Deus qualificação, peça a Deus que te aperfeiçoe, mas não saia por aí falando bobagem, até porque falando bobagem já basta os pastores da televisão, não é verdade? Hoje em dia não tem ninguém que preste. Tirando o Hernandes Dias Lopes, que passa acho que uma vez na semana na Band, 20 minutos, porque não tem dinheiro para falar mais do que isso na televisão, o restante ninguém presta. Então, falando bobagem, já basta os que estão falando bobagem por aí afora, sendo pedra de tropeço para o Evangelho. Então, quando a gente for falar, a gente tem que falar com sabedoria. Quando a gente for abrir a boca, a gente tem que falar com sabedoria. E Tiago, ele também é um pastor cuidadoso e sábio. Tanto que quando ele exorta, ele se inclui. Ele não diz: olha, todo mundo é pecador, vocês só falam bobagem, vocês não sabem como falar. Ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ele se inclui, ele diz todos, inclusive eu, que sou Tiago, irmão de Jesus, tropeço, erro em alguns momentos, ainda assim estou aqui para orientá-los, aconselhá-los. Então, a gente tem que entender que não há ninguém melhor do que ninguém aqui na igreja, inclusive esse que vos fala. É por isso que, tendo consciência de que não sou melhor do que ninguém, eu preparo o que eu vou escrever, o que eu vou falar, eu escrevo o que eu vou pregar, eu leio, releio, refaço a semana toda isso aqui, porque eu sei que às vezes a gente erra no falar, eu sei que às vezes a gente perde um pouco o controle, às vezes a gente ira, às vezes a gente escorrega, às vezes a gente deixa que as nossas emoções falem mais alto do que a palavra de Deus. Por que isso, pastor? Porque o pecado roubou o nosso controle, irmãos. O pecado roubou a nossa direção, digamos assim, da nossa vida. Não temos mais controle sobre a nossa vida, não temos mais controle, não temos mais direção sobre aquilo que fazemos, porque o pecado roubou a nossa maturidade, o pecado roubou a nossa sabedoria, e o falar descuidado é a marca de um povo que é pecador.
Ah, pastor, mas hoje eu tenho espírito. Sim, exatamente por isso que Tiago diz, você tem o dever de refrear a sua língua, porque hoje você tem um espírito. Mas por que ainda pecamos? Porque o pecado ainda habita em nós. Esse corpo corruptível ainda é maculado pelo pecado. Então Tiago diz, todos pecamos. Se alguém não tropeça no falar, esse é perfeito. E aí você pergunta, pastor, então alguém pode ser perfeito? Tiago está usando aqui uma figura de linguagem, porque se aquele que conseguisse controlar toda a sua fala fosse perfeito, digamos que aqueles que são mudos teriam privilégios, né? Largariam na frente. Se aquele que segura o falar é perfeito e vai para o céu na hora, os mudos teriam vaga garantida, porque eles não falam nada. Se eles não falam nada, eles não podem ofender ninguém com a fala, não é verdade? Então não é isso que Tiago está falando. No capítulo 1, Tiago já disse o que ele entende como perfeito. Capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa. Então você tem que perseverar até o fim, é isso que Tiago está dizendo. Aí ele diz assim: para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então para Tiago, ser varão, ser uma pessoa perfeita aos olhos de Deus é perseverar até o fim, é ter uma perseverança completa, que não desiste, que não para do meio do caminho, que não abre mão de Deus, que não abre mão de Jesus, que não abre mão dos seus valores, do seu caráter, da sua ética. É isso que Tiago está ensinando, quando ele diz, olha, se alguém consegue refrear a língua, torna-se um varão perfeito. Mas com certeza o Tiago já disse que todos pecamos, todos tropeçamos, e isso é quase que impossível, refrear a nossa língua 24 horas ou para sempre. Vamos seguir, versículo 3 a 5. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Vamos parar aqui. 3 exemplos. Tiago compara a língua a um freio, a um leme e uma fagulha. Primeiro ele diz, olha, o freio tão pequenino controla um cavalo inteiro. Um leme tão pequenino controla um navio gigante. Uma fagulha tão pequenina coloca fogo numa floresta inteira. Então Tiago está colocando para a gente exemplos de coisas que são pequenas, à semelhança da língua, que é pequena, mas que fazem grandes coisas, nem sempre boas coisas. Tiago tem um ponto de comparação, e o ponto de comparação dele é exatamente esse: se coisas pequenas podem ser usadas para fazer grandes coisas, nós deveríamos fazer o mesmo com a língua. Então Tiago diz, olha, nós pegamos um cavalo, um animal forte, com mais de 700 quilos, um animal a princípio indomável, um animal a princípio selvagem, e nós conseguimos domá-lo quando a gente coloca um freio na sua boca. E o ser humano não para por aí, ele consegue domar todos os outros, ou muitos outros animais selvagens. Então Tiago diz, olha, basta um pequeno freio para que o animal seja controlado pelo ser humano. Aí ele diz, basta um pequeno leme para que um grande navio, e naquela época, os judeus, eles não eram grandes navegadores, eles não eram detentores da tecnologia das navegações, eles não eram uma nação de navegar grandes mares. E quando um judeu via um grande navio movido por um leme, ele ficava encantado. Como que pode um negócio daquele tamanho boiar, não afundar? E acima de tudo, ele não é movido pelos ventos, ele não é movido pelas ondas, ele é movido por um pequeno leme que vai para onde o timoneiro deseja. Então Tiago diz, olha que coisa interessante, o ser humano sabe usar um freio para controlar um animal, sabe usar um leme para controlar um grande navio, ele controla o navio de acordo com o vento, com a onda, com a maré, mas ele controla, ou seja, o ser humano é capaz de controlar desde a natureza, um animal, até uma grande criação que é um navio. Contudo, entretanto, todavia,
ele é incapaz, muitas das vezes, de controlar a sua própria língua. Isso é uma grande contradição. É uma grande contradição. O freio, o leme e a língua têm a mesma característica, são pequenos, mas controlam ou deveriam controlar grandes coisas. Então Tiago diz: olha, o freio controla, o leme conduz, mas tem um detalhe também: a língua pode se assemelhar a uma fagulha, e essa fagulha é a pior comparação que Tiago faz para a língua. Ele diz que a língua tem o mesmo poder que uma pequena fagulha, que quando lançada em uma floresta, ela começa pequena, mas ela coloca em chamas toda a selva, ela destrói tudo que encontra pela frente. Uma fagulha pequenina, algo que começa às vezes pelo descuido de um homem, por uma guimba de cigarro, por uma fagulha que sai de uma floresta, por uma Jesus, me fugiu a memória, fogueira mal acesa, ou descuidada, ou deixada lá em brasas, é suficiente para que uma floresta inteira pegue fogo. Então Tiago coloca aqui a língua em comparação com três coisas: freio, leme e fagulha. Vamos seguir, versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Chega agora o momento de Tiago explicar o que ele quis dizer com a fagulha e a língua. O texto não é um texto fácil de explicar, nem muito fácil de entender à primeira leitura. Mas aí eu quero fazer uso de uma palavra de Lutero. Lutero dizia assim, toda vez que ele encontrava uma parte da Bíblia que ele não entendia muito bem, ele dizia: deixem a Bíblia como ela está. Às vezes, no desejo de explicar uma pregação, de explicar uma passagem, nós vamos além da onde deveríamos ir. Nós vamos além da onde Deus gostaria que fôssemos. Para a gente, esse versículo é difícil, mas para aqueles que viviam na época de Tiago, com certeza eles entenderam plenamente a mensagem. Deus inspirou Tiago a escrever esse livro. Assim sendo, Deus sabia cada palavra que ele queria que fosse colocada no versículo 6, e Tiago colocou não por acaso. Então eu vou tentar aqui chegar a um entendimento, mas guarde a palavra de Lutero: deixem a Bíblia como ela está. E quando a gente chegar no céu, a gente tira a dúvida. Mas voltando para cá, Tiago diz que a língua, se não controlada, ou melhor, que a língua descontrolada, ela é igualzinha a um fogo, e fora de controle, uma língua perversa coloca fogo e destrói tudo que vem pela frente. Eu comecei o culto falando isso. Com certeza você conhece ou já foi abençoado por uma palavra de alguém, mas com certeza você conhece também ou já foi acusado, caluniado, difamado, já foi envolvido numa quizumba danada, numa confusão, numa treta maligna por causa da língua de alguém. Então Tiago diz: olha, se a língua pode ser comparada a um freio que controla um cavalo, se a língua pode ser comparada a um leme que controla o navio, ela também, se não tiver controle, se ela não tiver guiada pelo Espírito, ela é usada por Satanás. É isso que ele diz: o inferno coloca em chamas a língua, e ela bota tudo a perder. Assim como um fogo cresce, se espalha, fere, destrói, traz sofrimento, dor e prejuízo, a língua do ser humano tem o mesmo poder, irmãos. Terrível falar isso, triste falar isso, mas é exatamente isso que Tiago está dizendo. Se não vigiarmos, não foi isso que o apóstolo Pedro, o grande Pedro se põe diante de Jesus e diz: não, Jesus, o senhor não vai morrer, no que depender de mim não vai. Jesus diz: apartai-vos de mim, Satanás. Pedro usou a sua língua, ou permitiu que a sua língua fosse usada para impedir o plano de Jesus de morrer. Jesus sempre veio ao mundo para morrer, desde sempre. Jesus não morreu porque deu ruim, morreu, deu errado, o pessoal falhou, os anjos dormiram, os apóstolos vacilaram,
Judas foi um traidor, Jesus morreu. Ih, que vacilo. Sempre foi propósito de Jesus morrer. Eu já falei isso aqui. Aí Pedro vai, o grande Pedro, muito impulsivo, se deixa levar e fala: Jesus, você não vai morrer não. Jesus fala: apartai-vos de mim, Satanás. Uma outra vez que tentam, já falei isso aqui também, usam a língua, Satanás usa uma boca para tentar frustrar Jesus ou tirar Jesus do caminho, é na cruz, quando o ladrão que não se arrepende fala assim: e aí, tu não é o filho de Deus? Mostra aí que tu é, desce dessa cruz agora e me tira daqui também, se tu é o filho de Deus. Era Satanás fazendo de tudo para que Jesus não morresse e não pagasse pelos nossos pecados. Então sim, a língua, se não for vigiada, ela é, inclusive nossa, tá? Pedro era crente, Pedro era convertido, Pedro era apóstolo. A gente fala: não, Pedro não era apóstolo, Pedro só se converteu depois que ele negou Jesus. Pedro era apóstolo, Pedro era servo, e ainda assim não vigiou, irmãos. Então eu quero chamar a sua atenção aqui hoje, você que é crente, você que já tem um tempão de igreja, você que tem cargo na igreja, liderança na igreja, vigia a língua, irmão. Vigia a língua, porque ela pode causar grandes transtornos, grandes problemas, grandes cisões, rachas, contendas, brigas. Pode destruir famílias inteiras por causa de uma palavra descuidada. Quantos anos, e eu sei porque isso já aconteceu na minha família, acontece direto na minha família, é complicada. Quantos anos algumas pessoas ficam sem se falar por causa de uma palavra. Geralmente na minha família estão tudo doidão, estão tudo bêbado, tá na confraternização, aí falam que não tinha que falar, aí depois fica anos brigados, irmãos, anos sem se falar, anos, eu sei disso, eu vivo isso na minha família. Respondem de forma precipitada, às vezes até com palavras chulas, de baixo calão, anos sem se falar. Eu conheço na minha família pessoas que moram no mesmo corredor, no mesmo quintal. Por quê? Porque a língua foi usada por Satanás e causou uma contenda dentro da própria família. Então Tiago deixa bem claro, é difícil entender algumas palavras de Tiago, mas o que Tiago está dizendo é: a mesma língua que pode ser usada como controle, comparada a um freio para conduzir um grande animal, a mesma língua que pode ser comparada a um leme que conduz um navio em alto mar, ela pode se tornar um fogo na mão de Satanás. Ela pode se tornar uma arma na mão daquele que não tem sabedoria. Que Deus nos livre disso. 7:8. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago continua pegando pesado. Ele chega no 7 e diz assim: olha, todo tipo de animal, ave, répteis, animais marinhos. Quando eu e Ilana estivemos lá no México, nós mergulhamos com um golfinho, e é impressionante como que se consegue domar um bicho daqui. Eu estava vendo na internet, na televisão, pessoal aí que consegue domar águias. Eles pegam ela filhote e vão domando, e é impressionante, eles soltam, ela vai, caça, traz para ele, e eles compartilham da caça, e outras coisas mais, elefantes e outros animais que eram domados. E aí, né, só para entrar aqui numa polêmica, eu não vou desenvolver esse assunto, mas eu sempre gosto de falar isso. Dizem alguns teólogos, estudiosos da Bíblia, que o ser humano tinha capacidade de domar alguns dos dinossauros. O Theo não está aqui para ouvir isso, né? Eu sou da linha, né? Eu já estudei um pouco sobre isso, não sou profundo conhecedor, de que os animais, de que os dinossauros viveram juntos com os seres humanos. Ao meu ver, é isso que a Bíblia ensina para a gente. A evolução ensina outra coisa. A Bíblia ensina que eles viveram juntos e que eles foram exterminados não por causa do Big Bang, eles foram exterminados por causa do dilúvio, como nós bem sabemos, de acordo com a nossa Bíblia. E tem muitos teólogos que as pessoas falam: poxa, mas como que era então? Como é que era conviver com o Tiranossauro Rex ou com os outros? E aí os teólogos dizem: olha, nós não compreendemos toda a capacidade do ser humano. Hoje nós vemos o ser humano domando leões, doando tigres. Nós entramos, né, numa jaula de leão, de tigre, eu e a Ilana. O que impede o ser humano de um tempo atrás ter domado grandes feras como dinossauros? Nada impede.
A gente vê as pirâmides e hoje não se tem tecnologia para fazer igual. O que impede que naquela época os seres humanos tivessem uma sabedoria, uma iluminação maior do que a nossa? Tirando meu tio, que acredita em extraterrestre, ele acha que foram os OVNIs que fizeram as pirâmides. Mas nós, normais, acreditamos que foram os seres humanos, que tinham mais sabedoria, mais engenharia do que a gente. Então, queridos, não há nenhum problema em entender, só para fechar o comentário, que os seres humanos conviveram com os dinossauros. Às vezes pacificamente, às vezes nem tão pacificamente, digamos assim. Mas, o que Tiago quer dizer? Olha, o ser humano ele doma o que ele quiser, ele adestra o que ele quiser, ele tem controle, porque esse controle foi dado por Deus a ele, lá no Gênesis. Deus disse: governai sobre toda a criação. Deus fala para o homem: governe, é teu, dê nome, controle. É claro que o pecado deteriorou um pouco esse convívio. A convivência era harmoniosa entre o ser humano e a natureza. Hoje não é mais, tanto que a gente sofre com a natureza por causa do nosso próprio pecado. Mas até hoje você vai em circo, até hoje você vai em zoológicos, até hoje você vai em alguns lugares e você percebe que o homem conduz e controla os animais. Assim era de se esperar que esse homem que controla grandes animais, que é sábio, que é inteligente, pudesse controlar, irmãos, um negócio tão pequeno chamado língua. Mas não é assim. Não é assim que Tiago diz: a língua, porém, ele diz: olha, ave, fera, répteis, animais marinhos, tudo isso aí o homem doma, mas a língua é indomável, é incontida, carrega veneno mortífero. Então Tiago diz: como pode o ser humano, que controla os grandes animais, faz grandes descobertas, não consegue controlar algo tão pequeno? E aí eu revolto, a explicação que eu dei. O porquê disso, pastor? O pecado tirou de nós o controle que tínhamos sobre o nosso próprio corpo. Tanto é que o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Tanto é que o domínio próprio é um dom de Deus. Tanto é que o domínio próprio é uma característica daqueles que são filhos de Deus. Os que não são, não têm. Por isso que é muito difícil, eu também aqui não estou pregando uma santidade perfeita, nem uma demagogia, mas por isso que é estranho encontrar um crente que é totalmente descontrolado. Eu confesso que às vezes você acorda meio atribulado. Já contei aqui a história lá do meu vizinho, essa semana passada teve de novo, meia-noite, não foi? Gritavam muito, mas aí gritavam muito lá de baixo. Mas enfim, voltando para cá, eu entendo que às vezes a gente fica um pouco chateado, mas um crente totalmente descontrolado, está faltando peça, irmãos, está com defeito de fabricação, não entendeu o Evangelho. Então a imagem é dura, mas é uma imagem que nos remete à gravidade do pecado. A imagem é uma imagem de uma cobra venenosa, cheio de veneno, pronto para morder, pronto para ferir, pronto para atacar. É isso que Tiago está dizendo da língua de alguém que não é controlado pelo Espírito Santo. É uma imagem dura. É chato olhar para si mesmo e perceber que eu e você, se não estivermos controlados pelo Espírito, nós somos tão venenosos como uma cobra. É duro ouvir isso, mas é isso que o pecado faz com o ser humano. De manhã eu disse que o pecado faz o ser humano ficar ignorante, cego, indiferente. Nós falamos de várias coisas que o pecado faz, e não é diferente. O pecado faz com que o ser humano se torne instável, que a sua língua profira mentiras, que a sua língua profira calúnias, que a sua língua adore a Deus, mas faça também pegar fogo no arraial inteiro. Isso não é bom, isso não é de Deus, isso não convém. Não é bom que isso aconteça com o ser humano, principalmente com aqueles que dizem que são cristãos. Então é uma imagem difícil de aceitar, mas essa é a imagem minha e sua, e eu sei o tamanho do meu pecado, e como eu fico quando eu perco o controle, quando eu me iro, e você também deve saber a sua condição de irado. Eu sei que é fácil da gente perder o controle, quando vê, já falamos um monte de bobagem. Tiago diz: cuidado, porque é um animal feroz aí dentro da boca. Benjamin Franklin diz que o animal, a gente está dizendo que o ser humano doma todos os animais da face da terra. Aí Benjamin Franklin diz assim: o animal mais terrível do mundo
está na sua toca, atrás dos dentes. Tem outros que dizem que o animal mais feroz do mundo está na sua jaula, atrás das grades, os dentes. Irmão, é o animal mais terrível do mundo. Controle a língua, crente. Controle a boca, crente. Sabe, nós não devemos... Toda história tem dois lados. Toda história tem dois lados. E a gente nem sempre deve levar como verdade tudo aquilo que nos diz. Mas não foram uma, não foram duas, não foram três, o número de vezes que eu já escutei irmãos, às vezes reclamar de outro irmão em Cristo Jesus, pela maneira como foi falado, pela maneira como foi respondido, pela maneira como foi tratado. E aí, irmãos, que nós possamos meditar nisso, que nós possamos ter mais cuidado com isso. Eu sei, irmãos, aqui eu não estou dando carta branca para isso não, porque eu acho que um crente que desiste do evangelho, o crente que abandona uma igreja porque o irmão não deu bom dia, não deu boa tarde, ou tratou ele mal, esse crente não entendeu o que é a perseverança. Eu acho isso que é um crente fraco, falo de púlpito aqui, é fraco, não estou falando isso. Contudo, irmãos, isso aqui também não é uma carta branca para você sair tratando todo mundo mal. Acho que o crente que é maltratado, ele tem que chamar o outro irmão, chama o pastor e fala: pastor, senta aqui, fulano, senta aqui, olha pastor, hoje aconteceu isso, fulano me tratou mal, poxa, eu queria que nós acertássemos isso aqui. Essa é a posição cristã, irmãos, essa é a postura correta. Então eu não acho que ninguém tem carta branca para ficar de bico e ir embora igual criança mimada porque foi maltratado, mas eu também não acho que a gente tem carta branca para tratar todo mundo com 5 pedras na mão, que a gente tem carta branca para que a nossa boca seja afiada igual uma espada, que a nossa língua seja igual uma flecha, machucando todo mundo. A gente deve equilibrar isso. Eu sei que tem gente que é muito menina, eu sei que tem gente que é muito milindrada, eu sei que tem gente, qualquer coisa que você fala já fica chateado, mas a gente tem que tomar cuidado com a maneira que falamos também. Eu lembro de um dia, e eu falei sério, brincando, de boa, eu estava na igreja do Barreto, dando aula, e aí, como sempre, as minhas classes sempre tinha treta, porque eu tinha 2 alunos, dos 2 tios de Lana, rapaz, toda aula, eles arrumavam uma quizumba comigo, eles me colocavam contra a parede. Isso foi minha prova de fogo, ali foi meu estágio mais brabo que eu já passei. Antigo, o quê? 50 anos de igreja, os caras são da igreja desde que nasceram, eu tenho 10 anos de igreja, e eles me apertavam, tudo que eu falava eles me contradiziam. E aí a aula foi uma bênção, sempre rolava um bate-boca, no final a gente se perdoava, tudo parente. E aí no final um aluno, um irmão em Cristo Jesus amado, chegou para mim e falou assim: pastor, eu não era pastor, ô Anderson, que história é essa aí, desse debate que vocês estavam tendo na aula, sobre teologia? Eu falei: irmãos, aí eu falei brincando: irmão, que mundo você está, que você ainda não tomou conhecimento dessa treta, dessa discussão, desse debate teológico? Só que eu falei brincando, falando assim: que mundo você está, porque todo mundo conhece esse debate teológico. Eu falei assim, numa forma de brincar. Depois eu parei e expliquei tudo para ele, qual era o debate, qual era o desentendimento, qual era a discussão teológica. E aí, rapaz, ele virou as costas e foi falar para o Silvio, pastor Silvio, que já veio aqui, que eu tratei ele com desdém. Eu falei: em que mundo você? Porque eu falei para ele: que mundo você está, que você não conhece? Talvez, irmãos, eu sou meio doido mesmo, talvez eu tenha falado de forma áspera e não tenha percebido, mas não foi o meu intuito. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui? Eu sei que tem gente que tudo fica magoadinho, tudo faz bico, tudo faz beiço, mas vamos tomar cuidado com o que a gente fala, vamos pensar antes de falar, vamos controlar mais a nossa língua, vamos nos perguntar mais se esse animal terrível encontra-se domado ou se ele está fora de controle. E se ele estiver fora de controle, que o Santo Espírito nos ensine a domá-lo, para que a gente evite problemas maiores. Eu sei, como eu disse, que tem gente que não adianta, vai sempre arrumar um problema, mas se a gente puder evitar, é bom, é bênção. Vamos seguir, 9 e 10. Com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim.
Tiago agora pega um pouco mais profundo e diz: olha, é de se esperar que a boca que bendiz ao Senhor, é de se esperar que os lábios que louvam a Deus, é de se esperar que a língua que diz: olha, eu confesso Jesus como meu Senhor, essa língua seja coerente e que ela não seja usada para fazer o contrário, que é maldizer, que é amaldiçoar, que é praguejar. É uma baita de uma incoerência você louvar a Deus com cânticos espirituais, usar a língua para orar, pedir bênção, dizer que Jesus é o seu Senhor, mas da porta para fora você descer-lhe o mal em alguém. É incoerência. Então Tiago diz: olha, não devia ser assim. Contudo, Tiago ainda, como um servo de Deus, humilde, ele se inclui, ele podia dar exemplo, ele podia acusar alguém. Ele diz: com a mesma boca que bendizemos, ele se inclui, também amaldiçoamos. Mas aí chega no versículo 10, ele diz: meu irmão, não é conveniente que isso aconteça. Ele diz: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e quando a gente deseja o mal do nosso semelhante, indiretamente estamos desejando o mal à criatura de Deus, de todos os animais. E ele falou de que nós domamos os animais. De todos os animais, o único criado que se relaciona com Deus é o ser humano. O único que tem alma e que é habitado pelo Espírito é o ser humano. Logo, não convém, hipótese alguma, ele diz: não convém, irmãos, que da mesma boca que louva a Deus sirva para ferir e machucar o próximo. Não convém, não façam isso. De novo, o Tiago está dizendo: isso é uma grande incoerência, isso é uma grande hipocrisia, isso é uma grande falta de fé e de entendimento do que é o Evangelho. Ou nós achamos, ou será que é possível nós pensarmos que Deus vai receber o nosso louvor se minutos antes ou minutos depois a gente está descendo mal em alguém? E aí, queridos, deixa eu fazer um parênteses. Não é proibido, tá, irmãos, criticar, não é proibido repreender alguém, não é proibido chamar a atenção de alguém, não é proibido identificar um erro e falar: irmão, isso está errado. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando de forma maligna mesmo, de forma proposital, de forma de picuinha, sabe? De forma errônea. É isso que eu estou falando. Estou falando aqui que você não pode de forma alguma agora abrir a sua boca mais, né? Porque tem uma galera, eu gosto muito desses memes de internet, né? Esses dias a Ilana estava até me mostrando um meme que fala de, acho que é Mateus capítulo 7, aquele texto que fala do julgamento. O texto de Mateus capítulo 7, ele é gigante, mas geralmente as pessoas riscam o capítulo todo, 7, e deixam só as duas primeiras palavras, que é: não julgueis. O restante eles riscam, porque no restante Jesus diz assim: não julgueis, mas para que não sejais julgados. Aí ele diz assim: pois com o critério que você julgar, você vai ser julgado. Aí Jesus diz: tu viu um argueiro no olho do irmão? Viu um cisco no olho do irmão? Primeiro tire a trave que está no seu olho, depois você vai lá e ajuda o seu irmão. Então Jesus não diz que é proibido tirar o cisco, chamar a atenção de um irmão, que está errado. Jesus diz que é proibido ser hipócrita, ter uma trave no olho, não tirar a sua e querer tirar o cisco do irmão. Então, eu não estou dizendo aqui que não pode, de forma alguma, criticar uma pessoa. Você pode fazer uma crítica justa, você pode fazer uma crítica de acordo com o Evangelho, de acordo com a Bíblia, dizer: olha, aquela atitude não é cristã, aquela maneira de tratar as pessoas não é bíblica, aquilo que aquela pessoa está fazendo não condiz com o cristianismo, a maneira que aquela pessoa se comporta não parece com Jesus. Você pode fazer isso, mas você deve se perguntar: a partir de que momento uma crítica construtiva se torna uma crítica destrutiva? A partir de que momento uma palavra de exortação se torna uma palavra de acusação? A partir de que momento uma palavra de repreensão se torna uma palavra que vai amaldiçoar a pessoa? Isso a gente deve perguntar e lembrar que Tiago diz: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não pode, do mesmo lado que adora o Senhor Jesus, ser usado para machucar uma outra pessoa.
Vamos para terminar 11 e 12. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago termina agora nos trazendo duas ilustrações acerca da natureza. Falou de freio, falou de leme, falou de fagulha, falou de fogo, falou de bênção, falou de maldição, e agora Tiago termina nos dizendo que um lábio, a semelhança da natureza, que não pode dar água doce e salgada na mesma fonte. A natureza tem uma característica: se a fonte é salgada, ela vai sempre ser salgada; se a fonte é doce, ela vai ser doce; se é videira, vai dar uva; se é figueira, vai dar figo. Então o que o Tiago está dizendo é: se a própria natureza segue o seu curso, a nossa língua deve seguir o nosso curso. E qual é o curso da língua de um cristão? Abençoar, bendizer, consolar, confortar, edificar, exortar, sim, mas tudo dentro da palavra de Deus. Então o Tiago está dizendo: olha, irmãos, não sejam ignorantes. Se a própria natureza entende que videira não dá figo, que figueira não dá maçã, como pode vocês que se dizem homens inteligentes, sábios, servos de Deus, usarem a boca de vocês para produzirem coisas tão antagônicas? Não pode. E para o judeu que vivia numa terra miserável de seca, numa terra pobre, falar de fonte de água e falar de árvore era bênção, porque aonde tinha uma fonte, o sedento era saciado; onde tinha uma árvore que dava um fruto, o faminto era alimentado. Então o que Tiago está dizendo? Ei, sim, a língua pode ser comparada a um freio, pode ser comparada a um leme, ela pode ser comparada malignamente a um fogo, mas o certo é que a nossa língua seja como uma fonte de água que alimenta o sedento, e como uma árvore frutífera que alimenta o faminto. É isso que deve ser a nossa língua. Então o Tiago está dizendo: sim, eu fui duro, eu disse que a língua se compara a uma cobra venenosa, mas em contrapartida, a língua também pode ser um lugar da onde flui a água da vida, que é Jesus, e o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Que essa seja a função da nossa língua. Que bênção, irmãos, é poder usar a língua como uma fonte de refrigério, como uma fonte de água viva. Que bênção é poder ouvir de alguém que ela foi abençoada, encorajada, consolada, curada, sarada, que ela conheceu Jesus por meio da sua língua, por meio dos seus lábios, por meio da sua pregação. Isso é bênção, e isso deveria nos fazer ficar muito alegres e rechaçar sempre que uma palavra maldita tentasse tomar conta da nossa língua, porque se nós temos uma opção, se nós temos um caminho tão abençoado, que é usar a língua para saciar a sede de um sedento e para alimentar um faminto, por que usaríamos a língua para enterrar alguém, para matar alguém, para ferir alguém? Por que usaríamos a língua para afastar alguém de Deus e dos seus caminhos? Nós podemos, pela graça de Deus, usar a nossa palavra de forma que ela seja um bálsamo de Deus na vida das pessoas. Tem uma música, muito antiga, que diz: Jesus, quando eu abraçar, que seja o Senhor que abrace. Tem uma música, eu não sou muito bom dessas coisas não. Enfim, queridos, o meu desejo nessa noite, para mim e para você, é que quando a gente abrir a nossa boca, as pessoas ouçam palavras que mudem as suas vidas, mesmo que sejam duras. Não estou dizendo aqui que as palavras têm que ser sempre de acordo com aquilo que a pessoa quer escutar, porque eu não prego isso, mas que a nossa palavra seja sábia, temperada, moderada, ungida, poderosa, conduzida pelo Espírito Santo,
que ela corte sim, mas que ela corte pela espada do Espírito Santo, que ela corte o coração do pecador e sare com a verdade do Evangelho. Vamos terminar? Rapidinho aqui, falei que um líder ou um mestre precisa tomar muito cuidado com aquilo que fala, e muito cuidado antes de começar a liderar, porque Deus vai usar de mais vigor para com eles. Segundo, falei aqui que o freio, o leme e a língua são pequenos, mas podem realizar grandes feitos. O freio conduz um cavalo, o leme faz um navio navegar, e a língua pode, como eu disse, ser usada para anunciar que Jesus é o Senhor da nossa vida. Contudo, a língua descontrolada, falei também aqui, é como uma fagulha, é perversa, destrói e coloca fogo em grandes áreas, digamos assim, seja a família, seja a igreja, seja no trabalho, seja na vizinhança. Meus irmãos, guardem as palavras de Tiago, não convém que isso seja assim. E por último, eu disse que a mesma língua que é fogo, ela tem o poder de ser água para o sedento e alimento para o faminto. Que essa seja a nossa realidade, que esse seja o nosso uso da língua que Deus nos deu para anunciar as boas novas até que Ele venha. Amém? Vamos orar? Fiquem de pé.